Fala, investidores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, pessoal, vou trazer para vocês um fundo imobiliário de base 100 muito interessante. Esse fundo imobiliário, ele foge da nosso padrão de investimento aqui do canal e até do meu padrão de investimento. Por ele ser de base 100 e ele está muito além do tipo de investimento de fundos imobiliários que eu tenho, que são de base 10. Mas ele não pode ser deixado de lado. Além de ser um fundo imobiliário de tijolo, ele tem em seu portfólio shopping centers. Ele possui atualmente mais de 295 mil cotistas, possui mais de 25 imóveis espalhados pelo Brasil inteiro. E eu vou trazer para vocês cada detalhe dos seus indicadores e vamos ler o relatório gerencial referente ao mês de janeiro aqui neste vídeo. E eu vou dar minha explicação para vocês e um posicionamento com relação à minha vontade de querer investir nele ou não, se vale a pena ou não. Lembrando que esse conteúdo é de caráter educativo, com pretensão alguma de influenciar vocês a investir e seguir as recomendações aqui de compra ou venda. Você tem que estudar e analisar, de acordo com o perfil do seu investimento, você escolher o melhor ativo, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, roda a vinheta! É isso mesmo, pessoal. E eu já quero pedir ajuda a vocês aqui para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Estamos rumo à meta de 500 inscritos. Peço muita ajuda de vocês. Compartilhem o canal, divulguem muito para seus colegas, conhecidos, porque ajuda muito. Vejam a nossa playlist aqui. Temos muitos vídeos interessantes. Temos uma playlist inteira para vocês aí de conteúdo, aonde a gente tem várias modalidades de conteúdo, desde a carteira de investimentos do canal, onde eu trago para vocês de 2024 e em 2023 todas as minhas movimentações está nessa playlist. Uma playlist porque eu criei o canal, falando com vocês, explicando várias situações da minha vida, reinvestir nos dividendos, aqui é a carteira pública onde eu faço movimentações, compro, vendo ativos. Aqui é os dividendos de 2023, desde setembro até dezembro, como foi os meus investimentos, mês a mês, quanto eu recebi. E aqui é o projeto do canal do PicPay, projeto PicPay 2024, onde eu vou ficar 12 meses investindo um valor fixo de R$1.000 no PicPay e todos os meses eu vou trazer a minha rentabilidade e quanto está caindo de juros no meu PicPay, tá bom? Tem outras e outras playlists aqui que vocês podem também estarem vendo sobre notícias e dúvidas que eu tiro com vocês. Fiagros, uma playlist muito interessante, muitos inscritos pedem com relação aos fiagros, pois é um setor que está em ascensão e em crescimento. Fundos imobiliários também, eu trago muitos vídeos sobre fundos imobiliários, gosto muito do tipo de ativo de fundos imobiliários. E uma playlist só para a Infracommerce. É uma empresa muito descontada, eu acredito no potencial dela e resolvi criar uma playlist só para ela, trazendo atualizações e notícias para vocês. E aqui são as ações, eu analisando várias e várias ações durante essa trajetória do canal aí, tem uma playlist muito interessante para vocês estarem analisando, tá bom, pessoal? No mais, peço muito a inscrição de vocês e continue consumindo o conteúdo aqui do canal, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo, pessoal. VISC11, o fundo imobiliário da Vincent Shopping Centers. Atualmente, pessoal, como eu falei para vocês, ele é um fundo imobiliário de base 100, ou seja, até acima de R$100. Ele possui sua cota hoje de R$120,98. Um pouco acima de quem tem um padrão de investimento de base 10, tá bom? Suas mínimas foram de R$100,95. Quem comprou a esse valor aqui está muito feliz, porque olha o crescimento na cotação. Suas máximas chegou a bater 125,33, um dividend yield de 9%, um dividend yield aceitável para esse tipo de investimento e esse tipo de fundo imobiliário. Uma valorização em 12 meses de 15% do seu patrimônio. Esse VISC11 vem crescendo bastante. Olha aqui o gráfico em 6 meses, pessoal. Ele, por ser um perfil de fundo imobiliário, ele tem poucas altas. Ele mais anda de lado do que tem altas e baixas, entendeu? Olha o perfil do gráfico de um ano. O gráfico de um ano dele aí, nós vemos aqui, ó. Durante um ano, ele se mantém nessa reta.
só sofreu aqui nessa situação e nessa situação, mas desde então vem mostrando crescimento. E o seu valor patrimonial por cota é de R$ 128,70, estando aí a 0,6% de desconto. Isso é muito bom para quem tem interesse de investir nele. E possui um patrimônio aí de 3 bilhões e meio, quase 3 bilhões e meio. O que me chama a atenção, pessoal, nesse fundo é o valor em caixa. Ele possui quase R$ 1 bilhão em valor em caixa. Isso é uma segurança para o fundo imobiliário, de forma que ele tem dinheiro em caixa para pagar dívidas, se caso tivê-las, e também dinheiro em caixa para investir em imóveis. Para você ver o tamanho do fundo imobiliário, né? Você encontrar hoje um fundo imobiliário com mais de 600 milhões em caixa é algo muito surreal, fugindo do padrão. Nós temos aí o número de cotistas dele, 294.965 cotistas, quase 295 mil cotistas. E ele vem distribuindo dividendos aí muito interessantes para os seus cotistas. R$ 1 de dividendos em janeiro para fevereiro e R$ 1 de dividendos em fevereiro para março. Quando a gente vai olhar no gráfico de pagamento de proventos dele, a gente coloca nos máximos aqui, colocar por ano. Nós temos aí oscilações interessantes, né? Nós vemos em 2017 ele, desde a sua inauguração na Bolsa de Valores, 2018 teve um pagamento muito bom, 2019 foi maior, aí houve a queda, mediante a crise sanitária. E aí 2021 aumentou, 2022 aumentou, 2023 aumentou. Vemos aqui que depois da crise ele vai em uma crescente. Então, a gente pode esperar que em 2024 seja maior? Sim. Eu acredito fortemente que o VISC11 vai trazer retornos futuros para os seus acionistas muito bons. Por quê? Além desse caixa que eu falei para vocês que ele tem, esse caixa me chamou muita atenção para futuros investimentos, então, ou até mesmo para pagamento de proventos. Lembrando, pessoal, que a cada 6 meses ou um ano, os fundos imobiliários eles fazem a reavaliação estrutural dos seus imóveis e também do seu caixa. Ou seja, então a cada valor que ele tem, 95% tem que ser distribuído para os seus cotistas. E atualmente ele possui 28.828.640 cotas. Então, se a gente fosse fazer uma divisão hoje de quanto ele distribuiria desse valor para o número de cotas, quanto seria? Vamos fazer essa conta? 754.316.896 reais, dividido por 28.828.640 cotas. Daria R$ 26 por cota. Se hoje, pessoal, o VISC11 quisesse distribuir todo o seu caixa em proventos, em dividendos, seria distribuído R$ 26 por cota, ou seja, dividido por 12, R$ 2,17 por mês para vocês aí acionistas. Muito, muito interessante. Então ele tem caixa, ele tem segurança, né, para caso sofra alguma situação, e também tem crescimento, como vocês conseguem ver aqui, né? Na sua coluna de dividendos, a escadinha de dividendos vai subindo e bastante. Vamos colocar no gráfico de mês, para vocês entenderem melhor. Vamos botar no gráfico por mês. E aí vocês conseguem observar, tá vendo? Olha como funciona a escadinha. Desde a crise sanitária, nós temos aqui, em 2021, ó, uma crescente, 2022 uma crescente, 2023 uma crescente, e 2024 já estamos aí, né, nesse padrão, chegando a R$ 1 por cota. Eu acredito que ele vai se manter no R$ 1 por cota. Até porque quando vocês verem no relatório gerencial, vocês vão entender mais sobre isso. Então, pessoal, aqui já estamos no RI do VISC11. Ele é da Vinci Shopping Centers FI. Nós vamos aqui, relatório de desempenho mensal. Lembrando que esse relatório de desempenho mensal é referente ao mês de janeiro, onde ele traz aqui algumas informações da empresa, o valor de mercado, valor patrimonial por cota, quantidade de cotas, número de cotistas. Não há taxa de performance, isso chama muita atenção para os investidores. Por que, Orlai, a taxa de performance chama atenção? Porque quando se cobra
taxa de performance é de entre 1 a 1,5%. Isso já é um negativo para o seu cotista, porque deixa de pagar esse provento para pagar para a empresa. E aqui nós temos a taxa de administração. A taxa de administração é muito interessante, né? Vocês tem que ver isso, pessoal. Leiam o RI. Leiam o RI do fundo, leiam o RI da empresa que vocês forem analisar. Porque vocês conseguem identificar vários insights aí para você ter maior assertividade no seu investimento. Nós temos a taxa de administração dele, o valor do mercado do fundo. Até 1 bilhão, 1,35% ao ano. Sobre o valor que exceder 1 bilhão a 2 bilhões, 1,20% ao ano. Sobre o valor que exceder 2 bilhões, 1,5% ao ano. Então, nós temos aí 3 tipos de taxa de administração de acordo com o valor de mercado do fundo. Atualmente, o valor do mercado do fundo é de mais de 3 bilhões de reais, como vocês já viram. Então, a taxa de administração chega a 1,5%. Os destaques de janeiro que nós temos aqui são do resultado gerado por cota, o crescimento e o volume médio de negociação. Nós temos aí o resultado gerado por cota 2,44, sendo que 1,11 foi da cotação e 1,33 centavos foi um resultado não recorrente em função do recebimento de segundas parcelas vendas realizadas em 2023. Ou seja, ele vendeu algum imóvel dele, né, e recebeu esse valor. E foi distribuído, como manda a lei, né, dos fundos imobiliários, distribuir 95% da lucratividade das suas movimentações. Então, ele distribuiu aí mais R$ 1,83 por cota para os seus cotistas. Isso é muito bom. Um crescimento, né, em comparação a 2022, de 15,5%. O portfólio do fundo apresentou crescimento quando comparamos ao mês de dezembro de 2023 com o mesmo período de 2022. Isso é muito bom, pessoal. O volume médio de negociação. No mês de janeiro, o volume médio de negociações de cota da B3 atingiu 9,9 milhões. O dobro da média dos últimos 12 meses. Olha como é interessante. Aqui o comentário do gestor, vou ler só o primeiro parágrafo para que vocês não venham a ter um vídeo tão longo, né? Em janeiro de 2024, marca um ponto de inflexão significativo no panorama dos mercados financeiros globais. Se durante 2023 as atenções estavam voltadas para a cadência e a magnitude dos incrementos nas taxas de juros pelos principais bancos centrais do mundo, agora o foco se desloca para o potencial declínio das taxas. Tal mudança abrupta no cenário pode, compreensivelmente, desorientar temporariamente os agentes do mercado. O que ele fala aqui? Que, de acordo com as taxas de juros, tanto externas quanto internas, né, a nossa taxa Selic, o Fed, lá nos Estados Unidos, isso está conseguindo trazer maiores retornos para os clientes e os investidores, né, do VISC 11, do VISC 11, fazendo com que ele consiga crescer mais ainda com relação às dívidas. Eu vou trazer para vocês algo muito interessante, que foi o histórico de distribuição por cota. Lembra que eu mostrei para vocês os dividendos lá? Então a gente consegue observar aqui que desde janeiro de 2023 até janeiro de 2024 nós temos aí um crescimento, né? Saímos de 82 centavos por cota para R$1 por cota e se mantém desde outubro de 2023. É algo muito interessante, que ele já vem aumentando sua cotação, né, para junho de 2023, aí vem aumentando em agosto e agora se mantém em R$1. Isso é muito interessante para o fundo porque ele não fica em um padrão negativo de só queda de taxa. Fora que VISC 11 ele tem uma estimativa de distribuição por cota entre R$1,10 e R$1. Isso é muito bom, pessoal, quando o próprio fundo traz essa estimativa, trazendo uma projeção para o seu acionista, né? O que ele fala aqui? Considerando os orçamentos dos shoppings para 2024 e o ganho do capital gerado pelas parcelas recebidas no primeiro semestre, referentes às vendas parciais realizadas no segundo semestre de 2023, estimamos uma distribuição de rendimentos de R$1 entre R$1,10 por cota entre janeiro e junho de 2024. A rentabilidade esperada não representa e nem deve ser considerada a qualquer momento e sob qualquer hipótese como promessa. Eles falam aqui, ó, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. É uma projeção que eles trazem de acordo com o tipo de movimentação que está acontecendo nele atualmente. E eu acredito muito que o VISC 11 vai se manter entre esses dois dividendos yields aqui mensais, entre R$1 e R$1,10. Que é a expectativa do nosso mercado, né? E também deles mesmos. Aqui é a rentabilidade bruta do fundo. Eu quero trazer uma comparação que eu acho muito interessante quando o fundo ele tem a força
a própria força dele conseguir trazer essa rentabilidade e essa comparação. Ou seja, ele está comparando ao índice fixo, ao CDI líquido e ao IBOV. O que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando para você que desde outubro de 2017, aqui ó, como vocês conseguem ver, até em janeiro de 2024, ele teve um crescimento de 98,9% na sua rentabilidade bruta, em comparação ao IFIX de 49,7%. O CDI ficou abaixo e o IBOV ficou abaixo. Vocês conseguem observar que ele está entregando quase que mais que o dobro, eu acho que quase que o dobro do IFIX, do próprio índice dos fundos imobiliários. Então, esse fundo imobiliário ele traz em comparação muito interessante o tipo de investimento que a gente almeja para uma carteira previdenciária, que é o crescimento anualizado, né, mensal da sua rentabilidade, da sua cotação, dos seus dividendos. Isso é muito interessante. Lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda. Então, esse comentário aqui, ó, a rentabilidade acumulada no total, bruta, foi, desde o seu IPO, é de 98,9%. Neste mesmo período, o IFIX apresentou a rentabilidade total de 49,7%. Para casos de investidores de pessoa física, simulamos a rentabilidade líquida do fundo em comparação com a rentabilidade líquida do CDI. Nesse cenário, a rentabilidade líquida total do fundo desde o seu IPO foi de 94,9%, representando 196,2% do CDI líquido no período. Então isso é muito interessante, pessoal, muito interessante, que é algo a se pensar sim e analisar. Aqui nós temos aqui a negociação do fundo na B3, que eu acho muito interessante, né? O fundo encerrou em mês de janeiro com 294 mil cotistas, o valor do mercado do fundo é aproximadamente 3,5 bilhões. Pessoal, 3,5 bilhões, pessoal. É muito dinheiro administrado. É muito dinheiro administrado por uma gestora. Isso não é ruim, é ótimo, porque está entregando resultado, está mostrando que tem potencial. O volume médio de negociações, como eu falei, foi de 9,9 bilhões, representou um giro equivalente a 6% das cotas do fundo, movimentadas nesse período. E nós temos aqui o número de investidores e também o número médio de negociações. Algo muito interessante que eu quero trazer para vocês, pessoal, é a taxa de ocupação. Essa taxa de ocupação do fundo é algo que tem que se analisar em todo fundo imobiliário, principalmente de tijolo, né? Shopping centers, imóveis industriais, imóveis residenciais, galpões logísticos, tudo isso. Precisa se analisar sempre a taxa de ocupação. A gente chama ela de vacância, né? A vacância, quando você vê o nome vacância, é porque se chama taxa de ocupação. Depois eu vou trazer um vídeo explicando sobre alguns detalhes sobre isso. Mas a vacância é a taxa de ocupação. Então, quanto mais ocupada, menos vai ter vacância. Quanto menos ocupada, mais vai ter vacância. E a vacância ela refere-se também à quantidade de imóveis, de locais, de centros, de galpões ocupados. Então, se está desocupado, não está pagando aluguel. Se não está pagando aluguel, não tem rendimento. Se não tem rendimento, não paga dividendo. Então, é uma consequência muito grande nessa escadinha tão grande que é dos fundos imobiliários. Então, preste atenção muito com essa parte da taxa de ocupação. Vocês observem que, desde dezembro de 2022, houve uma queda, né? Variações, sempre se mantendo a 92%, nunca caiu abaixo de 92% desde esse período. E hoje, aí, em dezembro de 2023, né, 94,1%. Comparação a dezembro, temos uma queda de 0,3%, mas em comparação ao mês anterior, nós temos aí uma alta, né? Uma alta de 1,1%. 1,1 não, 0,8% de alta na ocupação. Então isso é muito bom comparado ao mês passado. Né? Nós temos aluguel e venda, que não é interessante. O que eu quero trazer para vocês aqui? Ó, algo que muito, muito massa. O que lascou o HCTR11, o DEVA11, o TORD11 foi a falta de diversificação. Eles pulverizaram de forma muito negativa os seus ativos, né? Eles compraram em grande quantidade um investimento e alocaram muito patrimônio naquele investimento. Nós vemos aqui que o VICE 11 possui uma taxa de investimento muito interessante. 12%, 9%, 8%, 7%, 7%, nenhum acima de 15%, nenhum acima de 20%, nenhum acima de 30%. É algo muito interessante, né? Nós temos aqui o NOI por ativo, né? Que é, a cada desse aqui é um shopping center, certo? Para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Né? Ele tem aqui, o mais alto é o Prudent Shopping, que é o Prudent Shopping. Eu vou lhe mostrar onde é que ele fica localizado. Nós também temos aqui, pessoal, a NOI por estado.
sendo que 33% dos ativos hoje do VISC-11 estão em São Paulo, né? 10% estão no Ceará, os outros 10% no Rio de Janeiro. O NOI por administradora, né? 34% na Ancar, 22% na Argo e 10% na Sou Mais. O NOI por tipo de participação, 67% minoritária e 33% controle. E agora o mais esperado, filé mignon dos fundos imobiliários de tijolo, os seus imóveis. Nós temos aí, o portfólio do fundo é composto por participação de 25 shoppings em 14 diferentes estados, pessoal. Olha que massa! Administrados por 10 administradoras distintas, totalizando 274 mil metros quadrados de ABL própria. Aí nós temos o Prudente Shopping, localizado no Presidente Prudente, administradora Argo. Muito interessante, ele traz todos os seus ativos e algumas informações em cada um. Nós temos aqui o NOI, né, do VISC 3%, o Stake 100%, inauguração 1990, total de metros quadrados 31 mil. Muito interessante. Cada um desses aqui eu não vou entrar em detalhes para não ficar tão longo o vídeo, mas muito interessante. E agora nós temos aqui o relatório de desempenho mensal, aonde eu trago para vocês a localização, né? Quais são os estados que a gente tem imóveis espalhados pelo Brasil. Nós temos no Pará, Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Espalhadas por cidades aí, vários shopping centers aí do VISC-11. Né? Então, pessoal, o vídeo que eu queria trazer para vocês era esse. Era um pouco mais sobre o VISC-11. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Curta, comente e compartilhe, pessoal. E algo muito importante para vocês. Analisem e estudem antes de investir. Não vão na onda de influenciadores. Façam suas decisões e tomem suas decisões de acordo com a melhor estrutura que vocês tiverem. Tá bom, pessoal? Forte abraço, pessoal, e vamos juntos. Rumo à independência financeira.